Boa tarde, pessoal. Eu tenho a graça aqui, a alegria de estar com o professor Carlos Bezerra, em nome do Centro de São Paulo, numa parceria com o Apostolado Glórias de Maria, que é conduzido pelo professor Carlos Bezerra, que é uma referência hoje em catolicismo, em leitura geopolítica conectada à religião e obviamente, à própria questão espiritual. A forma como nós católicos devemos viver e enfrentar os tempos atuais. O professor Carlos Bezerra é uma referência. E ele concedeu a gente a alegria de fazer um programa sobre protestantismo. Aliás, uma série de programas. A ideia é que sejam 7, 8 programas abordando diferentes, vamos chamar assim, denominações protestantes. Mas antes de começar e antes de passar a palavra ao professor Carlos Bezerra, eu gostaria que a gente rezasse uma Ave Maria para que nossa mãe norteasse as nossas respostas, as nossas interações, para que tudo corra dentro da mais perfeita vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Salve Maria, professor Carlos Bezerra, bem-vindo, como está? Salve Maria, Daniel. Muito obrigado pelo convite. Ainda estou padecendo com esse problema da voz, né? Mas, graças a Deus, está bem melhor do que antes, né? Eu vou dar sequência ao tratamento. É um tratamento que é paliativo, mas alivia bastante. Então, a voz ela fica um pouco estranha, né? Não é exatamente a voz que eu tinha, mas é melhor do que a que estava sofrendo com a doença da disfonia espasmódica. Mas fora isso, né? Fora isso, estou bem. Cognitivamente estou bem, a inteligência não está afetada, é só um problema realmente motor, né? Mecânico, né? Não tem problema, porque se eu pudesse dar um testemunho comparativo, a voz hoje está absolutamente compreensível, ela não está entrecortada, então, assim, melhorou sensivelmente, professor. Sim. Mas, enfim, vamos falar de protestantismo, que é um tema sempre antigo e sempre moderno, porque, de alguma forma, boa parte deles são nossos irmãos, porque o batismo é válido, e o que configura a verdadeira fraternidade é o batismo. Por outro lado, a gente vive uma confusão doutrinária e religiosa mesmo, bastante profunda em relação a esse tema. E é sempre bom a gente atualizar essas realidades para que os católicos possam se proteger, se preparar para conversar com caridade, na verdade, com os nossos irmãos protestantes e os católicos, e os cristãos que também não são nossos irmãos, se é que isso é possível, porque não são batizados validamente, e para que a gente possa sempre trabalhar pela edificação do corpo místico de Cristo. Então, professor, a minha primeira pergunta é a seguinte: a revolta ou a reforma de Lutero, de 1517, configurou-se como uma ruptura no tecido cristão, no corpo místico de Cristo. Basicamente, uma rachadura, uma divisão no que antes era uma unidade no corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja como corpo místico. O protestantismo é condenado e recondenado como heresia e cisma. Isso não foi revogado. Por que hoje a gente vive num mundo que parece que isso não é mais verdade? Olha, sobretudo a partir do advento da filosofia iluminista, né? Foi que começou-se, então, a se diluir essa ideia de que o protestantismo é herético, condenado pela Igreja. E por quê? Porque, infelizmente, né, o protestantismo, sobretudo depois da Guerra dos 30 anos, né, as guerras de religião que sacudiram a Europa, e a Paz da Westfália, que, de certa maneira, fez com que a própria Igreja se acomodasse, né, nesse combate, e aceitando que parte da Europa havia realmente sido perdida, né, e aderido ao protestantismo. Porque, como você sabe, Daniel, o protestantismo teve o apoio de muitos nobres e de muitos príncipes, né, iniciando na Alemanha e depois em outras partes
da Europa. E, lamentavelmente, né, isso se estendeu até a Inglaterra, que tornou-se, né, muito poderosa economicamente, com uma frota, né, poderosa militarmente, e a partir disso, muitos intelectuais na Europa, tanto na França, quanto na Inglaterra, quanto na Alemanha, que era o coração da cristandade. Na Itália isso não foi tanto, mas na França sim, na Inglaterra e na Alemanha. A Alemanha que eu digo aqui, Daniel, no sentido territorial, né? Não no sentido da Alemanha que nós conhecemos a partir de 1870, quando houve, né, a unificação da Alemanha como Estado-nação. Não, mas a Alemanha no sentido geográfico, né? Então, veja que, a partir daí, houve, sim, movimentos de intelectuais que estavam embebidos do humanismo, da doutrina humanista, e a doutrina humanista é que vai abrir as portas, né, para o protestantismo, rompendo com a doutrina católica. E, a partir disso, acontece o fenômeno que é chamado de crise da consciência europeia. É quando os próprios intelectuais, os próprios nobres, começam a renegar o seu passado histórico católico ligado à cristandade e passam a aderir à nova filosofia, à filosofia moderna, que tem princípios extraídos da Cabala. Esse é a grande realidade, né, da filosofia moderna. Ela, na sua essência, ela é cabalista. E, a partir daí, sim, você vai ter esse movimento crescente que a Igreja Católica já não foi mais capaz de conter. A Igreja Católica ela fez uma grande barreira ao avanço do protestantismo no Concílio de Trento, mas depois disso, né, as fissuras e as rachaduras não foram mais contidas. E, portanto, passou-se, então, a uma ideia de cristianismo amplo, que não abrangia só a Igreja Católica, mas também agregava as denominações protestantes. Isso vai crescendo, aumentando, porque o protestantismo é divisível, né? Ele vai sempre se dividindo, se autodividindo, como um câncer, e sobretudo, né, no século XIX, né, que vão surgir novas vertentes protestantes, e vão surgindo para todas as partes, com várias tendências diferentes, né? E a igreja, por outro lado, ela vai se ocupar de condenar isso, mas, por outro lado, a igreja está bem enfraquecida já, sobretudo com o advento da maçonaria, né, no século XVIII, início do século XVIII, e principalmente com a Revolução Francesa, consequência direta, né, da crise da consciência europeia e da filosofia das luzes, o mal chamado iluminismo. É um resumo bastante eficaz, e eu queria trazer um ponto adicional. O senhor acha que, eu vou falar 3 nomes que talvez tenham ajudado a compor esse movimento revolucionário, o senhor acha que Guilherme de Ockham, Joaquim de Fiore e Erasmo de Roterdã têm um papel central nessa destruição da unicidade católica? Tem. O Guilherme de Ockham é que vai romper com o pensamento tomista. O pensamento tomista é fundamentado, sobretudo, na sã filosofia grega, sobretudo de Aristóteles, e completado com a Sagrada Teologia. Então, a Sagrada Teologia ela dá aquilo que os gregos não foram capazes de dar no desenvolvimento da filosofia, que era aquilo que necessitava da revelação, né? Então, o dado que é proveniente da própria revelação, que somente a Igreja Católica tinha, né? Os gregos eram pagãos, não tinham como ter isso. Então, você tem esse amálgama, né, da filosofia grega, sobretudo, né, com Aristóteles, que é o suprassumo do pensamento grego, somado aos dados da revelação da Sagrada Teologia. Então, você tem isso condensado em Santo Tomás de Aquino. Guilherme Ockham vai romper com esse princípio, né, de união
da compreensão ontológica das coisas e da compreensão da verdade das coisas. Ele vai romper isso com o chamado nominalismo. E o nominalismo, de certa maneira, ele já vai antecipar aquilo que Immanuel Kant vai fazer depois com o subjetivismo. Então, essa é a primeira fissura no campo filosófico, né? Joaquim de Fiore já é mais na questão mesmo cabalística, porque quando há o declínio da Idade Média, e é interessante, né, a gente dizer o seguinte, que a Idade Média, a decadência da Idade Média, ela se dá de uma única vez, ela não se dá num processo, né, de decadência histórica, ela se dá na sua maturidade, né? Ela se dá exatamente na sua maturidade porque ali penetrou os princípios cabalistas, sobretudo com Raimundo Lúlio, que vai trazer, né, essa gnose cabalista do Oriente e vai colocá-la ali na Península Ibérica e dali ela vai se disseminando, né? E isso vai, infelizmente, contaminar as ordens religiosas. E é o caso do Joaquim de Fiore. Então, o Joaquim de Fiore ele vai antecipar uma heresia profunda, né, e que vai ter reflexos lá no Concílio Vaticano II, que é a ideia, né, das 3 eras da Igreja. A Igreja do Pai, que seria do Antigo Testamento, em contraposição à Igreja do Filho, que seria a Igreja do Novo Testamento, e que seria completada, ou seja, um processo, né, de evolução da própria revelação que se completaria na Igreja do Espírito Santo e que seria a era da Igreja do Amor, né? Então veja que o Joaquim de Fiore já vai antecipando, né, aquilo que a modernidade vai condensar depois, né? E Erasmo de Roterdã é que vai, de fato, né, abrir as portas para esse pensamento da Igreja, da era, né, do Espírito Santo. Aí você já não fala mais da Igreja Católica, né? Você está falando de uma outra igreja, de uma ideia de igreja, né, universal, né, mas sim no sentido irenista. Aliás, o termo irenismo vem do próprio Erasmo de Roterdã, né? Ele escreve um livro chamado A Queixa da Paz. E nesse livro ele contrapõe a doutrina católica como se a doutrina católica, por ser exclusivista, fosse inimiga da paz mundial, e que a paz mundial, para ser efetivada, ou seja, para que haja essa igreja do Espírito Santo, a igreja do amor, será necessário um caminho de ecumenismo do tipo irenista, onde se põe os dogmas do lado, né? Joga-se fora os dogmas em favor de uma unidade puramente naturalista, né? Com a finalidade de se atingir, assim, a paz mundial, né? Então, o Erasmo de Roterdã ele vai realmente inaugurar esse pensamento humanista, ele vai condensar isso e que vai ter muita influência na Revolução Protestante. Acho interessantíssimo isso que o senhor colocou, porque primeiro eu queria realçar a lembrança de que os 3 eram católicos e morreram católicos, o que de certa forma deixa claro o conceito de Judas, né? A infiltração, ela é real. Segundo, a ideia de que boa parte do que nós estamos vendo hoje, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, e a culpabilização da Santa Igreja e do catolicismo pelos males modernos, incluindo a Segunda Guerra, vem dessa ideia irenista de Erasmo de Roterdã. Exatamente. E aí que eu faço o link. O Vaticano II, no fundo, ele sintetiza tudo isso como doutrina, renegando 2000 anos de doutrina da Santa Igreja. Ele tenta dar um amálgama católico, inserindo essas falsas filosofias e ideias como se elas fossem da tradição católica, ou ele é mais uma ruptura objetiva mesmo, sem nenhum tipo de disfarce? Olha, é um pouco de cada coisa, porque, veja, a consequência do humanismo de Erasmo de Roterdã e depois da ruptura provocada por Martim Lutero e das guerras todas de religião, né,
a Guerra dos 30 Anos, e toda a divisão e o trauma que a Europa viveu em função disso, leva esse mesmo humanismo do Erasmo de Roterdã, né, que a princípio é irenista, pensando na paz mundial, né, ele vai levar esse humanismo a um extremo que leva ao ateísmo. Então, desse humanismo do Erasmo de Roterdã, nós vamos ter uma evolução, né, que vai levar ao ateísmo, e esse ateísmo, a consequência dele vai ser as guerras do século XIX, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Bolchevique e todos os males, né, que nós vamos ter nesses últimos 300 anos. Bom, pensando nisso, foi que o Papa Paulo VI, quando leu o livro do Jacques Maritain, né, Humanismo Integral, ele faz a seguinte leitura, e isso não foi só a leitura dele, mas de vários desses teólogos do concílio, da nova teologia, de que era necessário que houvesse um ponto de interseção entre a doutrina católica e o humanismo. E, portanto, esse ponto de interseção ele teria que ser suficiente para impedir os dois extremos, o humanismo ateu, que causa guerras, perseguições e destruição e que não é bom para a humanidade, mas que o humanismo em si ele poderia ser salvo desde que ele estivesse dentro do âmbito católico. E foi isso que o Paulo VI chamou de humanismo católico. Então, este aqui é o espírito do Concílio Vaticano II. É procurar salvar o humanismo, dando a ele um ar de catolicidade. Só que, ao fazer isso, ele não faz nenhuma coisa nem outra, né? Ele simplesmente ele dá ao humanismo uma superioridade à própria doutrina católica, ele dá uma primazia ao humanismo, né? E a doutrina católica fica relegada, e é por isso que ele vai dizer no encerramento do concílio, né? Nós também somos humanistas, né? Nós temos o humanismo católico, a religião do Deus que se fez homem se encontrou com a religião do homem que se faz Deus, né? Então, esse amálgama, esse ponto de interseção entre o humanismo e o catolicismo, que é o espírito do Concílio Vaticano II. Agora, veja, Daniel, que isso se condensa, assim, né, ali na década de 60, mas o princípio ele já está bem antes, ele está plantado bem antes. Então, você tem os antecedentes do próprio Concílio Vaticano II, né? A primeira tentativa de se fazer isso vai ser feita pela Madame Blavatsky. A Madame Blavatsky, da Sociedade Teosófica, que é cabalista, né, e luciferina, na sua essência, né, ela vai fazer essa tentativa de criar um parlamento das religiões. Então, ela vai a Nova York. Então, aqui você tem, né, a semente que mais tarde vai dar lá na ONU. E o que é mais assustador nisso tudo é que o próprio concílio reconhece a ONU como essa autoridade capaz de fazer aquilo que a igreja não foi capaz, ou seja, de trazer a paz ao mundo. E ao fazer isso, bem diz o padre Álvaro Calderon, que o concílio acaba aceitando, por princípio, a autoridade que vai gerar mais tarde o próprio anticristo. E acho que é um ponto interessante esse, porque Blavatsky ela era ucraniana e judia. Sim. E ela com a teosofia e com a visão de perennialismo extremo, faz da religião universal a amálgama da paz. Só que é uma paz sem Cristo. E a Alice Bailey, que é a segunda discípula dela, é quem funda o Lucis Trust, que é bem luciferino, que está até hoje no site da ONU, né? Até hoje. E Paulo VI leva, e acho que esse é um momento emblemático, ele dá a tiara papal, que é o símbolo de Cristo Rei, leva a ONU e substitui a festa de Cristo Rei pela festa de Cristo Senhor do Universo, que é uma visão bem teosófica, bem uma visão cosmológica, né? Teilhard de Chardin, né? Interessante. Exatamente.
Exatamente. Por isso o Teilhard de Chardin vai, né, ter essa doutrina, né, do cristão anônimo, né, que vai ser depois abraçada pelo Karl Rahner e que vai ser difundida pelo concílio, né? E aí que eu trago o contraponto. Nós temos uma visão de ecumenismo hoje que ela é errada, apesar do termo ter raiz na história da igreja, o termo ecumenismo em si. Tanto é que os concílios eram ecumênicos. Mas a palavra foi totalmente distorcida, como tantas outras do nosso vocabulário católico. O ecumenismo moderno hoje ele é herético e impossível, conforme proposto pelo Vaticano II, diante da luz da doutrina católica. Por que ele é impossível? E por que isso tem, inclusive, referências concretas que mostram a impossibilidade, como, por exemplo, a encíclica Mortalius Animus do Papa Pio XI. Então, por que esse ecumenismo moderno ele é condenado pelo Papa Pio XI e apresentado como impossível, e menos de 20, 30 anos depois ele é resgatado e se torna o centro de um concílio católico? Então, veja, no rastro da ideia de parlamento das religiões, da Madame Blavatsky, né, nós vamos ter a configuração disso, finalmente, no finalzinho do século XIX, com a Anne Besant, que vai fazer esse congresso das religiões, onde tiveram presentes vários representantes do budismo, por exemplo. E mais tarde, nós vamos ter essa ideia de fazer uma unidade entre os cristãos. Então, aqui, nós temos aí, no final do século XIX, nós temos duas vertentes que estão caminhando e que vão se né, juntar lá no Vaticano II. A primeira vertente é essa ideia de religião universal, onde você vai ter uma unidade de todas as religiões, né? As religiões orientalistas, o islamismo, né? O cristianismo visto, né, como uma coisa só. O cristianismo católico e o cristianismo ortodoxo ou dos protestantes. E a outra vertente é do ecumenismo entre os cristãos, e que vai se dar com um movimento chamado americanismo. E esse movimento do americanismo já vai ser condenado pelo Papa Leão XIII. Então, o Papa Leão XIII vai condenar o americanismo, ele vai enviar uma carta, né, para um prelado norte-americano que era defensor desse movimento, né, que mais tarde vai ser chamado de pancristianismo, né, o pancristianismo. Agora, por que que a igreja estava condenando isso? Porque, primeiro, é que o princípio maior era o ecumenismo amplo proposto pela Blavatsky, pela Anne Besant e, mais tarde, né, pela Alice Bailey, e que vai dar corpo à ONU. Então, o projeto, né, da ONU já estava lá em 1870. E a igreja já percebia que esse movimento essencialmente era anticristão. E, por outro lado, você vê a estratégia caminhando, né, buscando fortalecer essa unidade herética, né, entre os cristãos, e para mais tarde chegar a esse ecumenismo amplo. E a igreja atenta a isso e vai condenar, porque, por princípio, né, como se a ideia central disso fosse renunciar aos dogmas católicos. Então, por exemplo, né, com relação aos protestantes, nós temos um grande problema, que é com relação a Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora é mãe de Deus, é um dogma, e você sabe que os protestantes não aceitam. Esse é um dos dogmas, mas tem vários outros, né, que eles não aceitam. Então, por exemplo, eles não aceitam a intermediação, dos santos. Então, para eles, basta a graça, né? É a doutrina da sola graça de Lutero, né? Só a graça basta. Não é necessário a colaboração com a graça, não é impossível a intercessão, né? Então, não há santos, né? E a doutrina também de que quando morrem, todos nós estamos dormindo, adormecidos, até o dia
do juízo final, eles negam também a existência do purgatório. Então, veja que não há possibilidade de existir um pancristianismo onde se renuncia a essas verdades de fé, em função de uma unidade, né? Pensando meramente na construção de uma torre de Babel humanista, cujo objetivo é uma paz que nunca vai existir. É um devaneio, é uma ilusão, e é demoníaco, né? Porque justamente o pai da ilusão e o pai da mentira é Satanás. E o Papa Pio XI, inclusive, proíbe que nós rezemos o Pai Nosso junto. Exatamente. Ou participemos de qualquer celebração. E assim, um Papa não pode contraditar o Papa anterior. Quer dizer, então esse documento do Papa Pio XI não foi revogado. Então a gente passa a ter, do Vaticano II para cá, documentos que são contraditórios entre si. Exato. Na história da igreja, né? E aí o que eu trago a questão-chave qual é a influência do judaísmo? O senhor já tinha falado da cabala luriânica, da influência do lurianismo, mas depois acho que o senhor vai até tocar no franquismo, em outros movimentos, mas como é que se identifica a influência judaico-maçônica na origem do protestantismo como movimento, tanto em sua ideologia, como, obviamente, em sua teologia e em sua eclesiologia, porque dentre as heresias cometidas pelo protestantismo, em todas as suas denominações e vertentes, está a negação da própria igreja, como corpo místico de Cristo, dos sacramentos quase todos, e, obviamente, da figura do sacerdote, que me parece uma preservação do sacerdócio ainda na antiga aliança, porque eu estou negando o sacerdócio, da nova aliança como um sacramento eficaz e válido. Portanto, morre a missa e o sacrifício. E preserva-se, portanto, a ceia judaica ou qualquer outro rito judaico com o sacrifício ainda pertencente à lógica da antiga aliança. Tanto é que o Vaticano II, na Nostra Aetate, restaura a validade da antiga aliança e a possibilidade de salvação na antiga aliança. É isso? Exato. É um tema complexo, mas a gente pode tentar aqui tornar isso um pouco mais fácil de ser entendido, né? Mas são duas coisas. A primeira questão é a velha gnose, né? O velho conceito da gnose, e depois de eu explicar um pouco sobre isso, a gente fala como é a gnose dentro do judaísmo. Porque é uma apreensão dessa gnose exclusivista, né? Mas a gente vai chegar lá. Então, o primeiro ponto é que existe a doutrina revelada por Deus, e, por outro lado, existe também a doutrina de Satanás, que, de alguma forma, penetrou, e se difundiu muito rapidamente na humanidade. Então, são duas doutrinas absolutamente opostas. Então, a revelação que vai culminar na sua plenitude com a vinda de Cristo, e na Igreja Católica, a revelação de Deus, que dá origem à religião verdadeira, que só existe uma religião verdadeira, e essa religião verdadeira, obviamente, é aquela que tem todo esse arcabouço dessa revelação. Então, a revelação se dá em algumas etapas, né? Primeiro com Adão, depois com Moisés, e depois ela se consuma com nosso Senhor Jesus Cristo, e a Igreja Católica vai ser a detentora desse depósito da fé completo. E essa revelação, ela diz que houve o pecado original, e esse pecado original, ele foi cometido pelo homem. É o homem que comete o pecado original, e esse pecado original cometido pelo homem faz com que a natureza do homem se torne uma natureza decaída, e que, portanto, o homem, por si só, já não é mais capaz de restaurar sua natureza.
ele necessita de uma ajuda externa. É mais ou menos como que alguém que cai num buraco profundo e ela por si só não tem mais como sair daquele lugar, ela necessita de uma ajuda externa, para tirá-la de lá. E essa ajuda externa é o próprio Deus, que se faz homem para reparar este pecado, sacrificando-se, e através desse sacrifício ele confere aquela graça que só Deus pode dar ao homem para poder fazer com que o homem tenha a sua natureza que estava decaída, ela possa ser sobrelevada por essa graça, e assim o homem chega à vida sobrenatural de Deus. Essa é a doutrina revelada por Deus e é a doutrina católica. Na doutrina gnóstica, o pecado não foi cometido pelo homem. O pecado, de alguma forma, é um pecado proveniente da própria divindade. E esse pecado da própria divindade é que produz a diversidade de todas as coisas. E que, portanto, há que ter um processo evolutivo para que, de alguma maneira, essa divisão das coisas, que dá origem, a todos os seres, essa divisão cesse de alguma maneira e tudo retorne ao seu todo original, é o monismo. Então, veja que nesse processo não há pecado no homem, e, no entanto, o homem ele não precisa da graça de Deus, ele só precisa, num processo evolutivo, tomar consciência de que nele próprio há algo de divino e que ele precisa retornar ao todo divino. É o chamado monismo. Então, esse é o princípio, de todas as falsas religiões. Todas as falsas religiões, elas vão, de uma maneira ou de outra, elas vão abraçando algum tipo de gnose, elas vão desenvolvendo algum tipo de gnose. E por isso é que o fundamento delas todas, o princípio comum delas todas, ser contra a Igreja Católica. Esse é o princípio unificador de todas elas, Elas vão ser sempre contra a doutrina católica, evidentemente, porque a doutrina católica, sendo a verdadeira, ela vai ter como inimiga todas as outras falsas religiões. E nisso elas vão coincidir para combater a Igreja Católica. E todas elas vão ensinar, de uma maneira ou de outra, isso tudo que eu disse aqui, é que há necessidade de um processo evolutivo. Esse processo evolutivo ele pode se dar pela metempsicose, que é a repetição da vida, através de um processo de retorno. Isso vai se dar, por exemplo, no espiritismo kardecista, vai ser chamado de reencarnação, Na filosofia de Nietzsche, ele chamava de eterna recorrência ou eterno retorno, mas o princípio é sempre o mesmo. No judaísmo, isso vai ser um pouco diferente, porque, infelizmente, aquela religião revelada por Deus, e que o povo hebreu era o receptáculo dessa religião revelada por Deus, muito possivelmente, isso quem diz, um dos especialistas em gnose judaica, que é o Gerson Scholem, muito provavelmente isso começa no Egito, lá no cativeiro egípcio, naquele período, porque o Egito Antigo era impregnado dessa gnose. Ali, muito provavelmente, o povo de Israel, de alguma maneira, assimilou essa gnose, mas conferiu a essa gnose algumas características do povo eleito. E aí você tem uma deformação da ideia de povo eleito. É porque eles eram o povo eleito por Deus, porque Deus tinha confiado a eles uma revelação e uma promessa, de que essa revelação se cumpriria e se completaria com a vinda do Messias. No entanto, eles passaram a ter, a partir da incorporação dessa gnose, a ideia de que no povo escolhido, eles não eram escolhidos não simplesmente porque dariam carne ao Messias,
mas sim porque eles eram parte da própria divindade. Então, você tem aqui um caráter exclusivista no judaísmo que começa no cativeiro egípcio, vai se ampliar no cativeiro da Babilônia, na época de Nabucodonosor, que vai se agregar aí a essa gnose elementos, né, do zoroastrismo e de outras gnoses orientais, e aí vai culminar finalmente no farisaísmo, né, na ideia de que a partícula divina ela é restrita à raça judaica, e não ao restante da humanidade. Então aí você tem uma diferença, né, da gnose, que é a gnose universal, em todos os seres há uma partícula divina, essa multiplicidade, né, na qual se dividiu a divindade pelo próprio pecado da divindade, que resultou, né, na multiplicidade dos seres, mas, no entanto, todos os seres possuem uma partícula divina. No judaísmo, não, no judaísmo isso está restrito à raça judaica, ao povo judeu. Bom, isso aqui é importante saber, porque os judeus vão disseminar a gnose num sentido amplo dentro da cristandade, porque compreendem, né, que é necessário a disseminação da gnose ampla para a destruição do cristianismo, porque o cristianismo era justamente o que combatia isso. E é por essa razão que você vai ter todas as heresias, elas tendo uma origem comum com o judaísmo. Todas as heresias no âmbito cristão, culminando, por exemplo, com a heresia dos cátaros, né? Ela vai ter sempre esse mesmo princípio da gnose, né? E o judaísmo ele vai, sobretudo, né, a partir de Moisés de Leão, que escreve o livro Zohar, o livro da Cabala, né, o livro do esplendor. Ele vai reservar para si o momento certo para fazer o seu ataque final, né, contra a igreja. Como ele não podia fazer esse ataque frontalmente naquele momento, ele vai utilizar-se da sua influência econômica para difundir a cabala nos meios católicos, né? Então, isso, por exemplo, vai influenciar o Joaquim de Fiore e vai influenciar, sobretudo o pensamento cristão nas repúblicas marítimas italianas, e também em Florença, principalmente em Florença, né? E essa reconstituição histórica ela é fundamental para que a gente entenda como a gente chegou aqui. Uma vez que o catolicismo, e a gente aqui vai para o último ponto de hoje, ele é infiltrado dogmaticamente, filosoficamente, por essa mônada gnóstica, para usar o termo deles, a ponto da gente chegar num Teilhard de Chardin, num Karl Rahner, ou na Nouvelle Théologie de maneira geral, mas Deluise, Bonaiuti, tantos outros, né? Que vieram a partir especialmente do século XIX, ainda que tenhamos tido Pio IX com sílabos, São Pio X, como o senhor mesmo disse, não foram suficientes para a contenção do avanço, e a apoteose disso no Vaticano II, com a dogmatização dessas teologias e filosofias. Em que aspecto e qual é o papel do protestantismo embebedado dessa dinâmica judaica, a ponto de se transformar não só numa contraparte do catolicismo, mas praticamente quase que na vertente dominante de cristianismo? Quando eu digo protestantismo, também estou dizendo, claro, no conjunto de todas as suas mônadas, né? Como é que a gente conseguiu chegar no enfraquecimento tão profundo da verdade revelada, presente apenas na Santa Igreja, a ponto de sermos quase que minoritários na expressão de fé da única religião? Olha, o primeiro ponto importante para a gente pensar é que isso tudo foi permitido por Deus, né? E eu penso também, Daniel, que como um castigo,
Por que que eu digo isso? Porque a Idade Média, né, ela termina justamente na sua maturidade, né, teológica e na grande bula papal, né, de Bonifácio VIII, né, a Una Santa, em que ele mostra bem a importância da doutrina das duas espadas, né, ou seja, o poder temporal submetido ao poder espiritual da Igreja. Coisa que a gente viu na Idade Média, né, gradativamente sendo construído e se condensando. Justamente é o período em que o rei da França, né, Filipe o Belo, manda um emissário que acaba dando uma bofetada nesse mesmo Papa, né. Então ali você tem o surgimento, o nascimento do chamado absolutismo. E o absolutismo monárquico, ele pretende se emancipar da autoridade moral e teológica da Igreja. Como consequência disso, nós vamos ter, infelizmente, né, péssimos papas, né, que são os papas do período renascentista. E que pouca gente sabe, Daniel, e que o Papa Leão X, que foi o Papa da época de Lutero, né, e que excomungou Lutero, ele, na realidade, entrou para a história como o Papa que imprimiu o Talmud. Então, veja você, que a consequência disso é o protestantismo. E por que que eu digo isso? Porque você veja que Gutenberg tinha inventado a imprensa de tipos móveis, né? E essa invenção de Gutenberg, ela facilitava a disseminação e reprodução de livros. Em Florença, isso vai ficar a cargo, evidentemente, dos judeus, que já tinham poder econômico e vão dominar as prensas do mundo. E vão começar a disseminar ideias cabalísticas e vão começar a imprimir partes do Talmud. Isso vai ser denunciado ao Papa Leão X por um judeu convertido chamado Johannes Pfefferkorn, né? Ele vai fazer essa denúncia, ele vai dizer o perigo que está por trás daquilo, e o Papa Leão X, infelizmente, não vai lhe dar ouvidos e vai permitir que se imprima o Talmud. Então, por que que eu estou dizendo isso daqui? É para dizer que o Lutero, na realidade, ele foi uma ponta de lança, ele foi como um ariete, ele foi instrumentalizado e foi utilizado. Ele tinha as ideias próprias, mas o que eu quero dizer é que, por si mesmo, ele não tinha força suficiente para fazer daquele movimento algo tão amplo como se tornou. É evidente que haviam forças por trás dele, e ele mesmo talvez desconhecesse essas forças, mas essas forças souberam utilizar muito bem aquela centelha, aquela fagulha que foi deflagrada por ele. E tanto é que as teses de Lutero, elas se disseminaram numa velocidade tão rápida que ele mesmo estranhava, né? Ele falava, mas como é possível, né? Justamente porque os detentores das prensas, eram justamente os inimigos que estavam sabendo utilizar, de Lutero para disseminar uma doutrina que é ainda mais perversa do que a própria doutrina de Lutero. Porque veja bem que o luteranismo, de um modo geral, ficou muito restrito e é assim até hoje, né? Ou seja, o protestantismo de Lutero ficou muito restrito a uma determinada região e não teve tanto alcance como teve, por exemplo, o calvinismo. Então, o calvinismo, sim, ele vai saber utilizar melhor, dissimular melhor essa doutrina cabalista do que o próprio Martim Lutero. Excelente. A gente assim termina esse primeiro episódio, que faz um apanhado geral das origens do protestantismo, porque nos próximos a gente vai abordar especificamente cada uma das principais correntes: luteranismo, calvinismo, os metodistas, presbiterianos, pentecostais e por aí vai. E aí, última pergunta, que eu acho que abre o caminho para o próximo episódio, tem a ver com caminhos possíveis de reconciliação. A gente vai explorar isso num programa específico, mas já de cara,
O senhor acha possível alguma reconciliação? Há caminho para isso ou já passamos do ponto? Olha, eu penso na parábola, né, do filho pródigo, né? O que acontece na parábola do filho pródigo, né? É um filho ah, que decide partir, né, para usufruir dos bens que ele tinha direito, né, da sua herança. Ele vai consumir todos os seus bens, vivendo uma vida de luxúria, de pecado, e quando finalmente ele não tiver mais nada, ele vai cair num profundo arrependimento, e assim ele retorna para casa, contrito, destruído pelo arrependimento, e o pai o perdoa. Então, veja, o ecumenismo proposto pelo Vaticano II, pelo pancristianismo, né, é o contrário disso, né? É como se aquele pai que teve o filho perdido pelo mundo, ele, ao invés de corrigir o filho quando o filho volta arrependido, o pai o perdoa, né? Mas só perdoa porque vê que o filho realmente arrependeu-se e aprendeu a lição. No ecumenismo proposto por eles, é o contrário, é como se o pai fosse pecar juntamente com o filho, né? Então, é uma inversão, né, da questão. Então, eu penso, sim, Daniel, que acredito no arrependimento dos homens, acredito também no perdão, né? Mas é necessário que haja o arrependimento. E o arrependimento, ele é um ato que só é possível a partir do momento, né, em que você vê que há mal em você. Se você aceita que a sua natureza ela é decaída e que você por si mesmo, né, não pode produzir o bem sem a graça de Deus, né? Enquanto você não tem esse reconhecimento, você não se arrepende. O arrependimento é um ato de humildade, né? De reconhecimento da nossa condição de pecador. O problema é que, geralmente, né, o orgulhoso, aquele que não vê mal em si, aquele que só vê o bem em si, ele não vai ser capaz de fazer esse movimento, né, de retorno, de arrependimento. E também, por outro lado, se a igreja, que é mãe e mestra, não exorta, não admoesta, não corrige, né, como eles vão se corrigir? Como eles vão se arrepender? Então, na situação que nós temos hoje, com esse ecumenismo amplo de Nostra Aetate, com o ecumenismo restrito de Unitatis Redemptio Gratio e a liberdade religiosa, a dignitatis humana, e toda essa documentação do Concílio Vaticano II torna praticamente impossível, né, esse ecumenismo no sentido verdadeiro do termo, né? Por quê? Porque o magistério conciliar confirma os protestantes nos seus erros. E a maior prova disso, primeiro, foi o documento assinado por João Paulo II, no final dos anos 90, em que ele reconhece a doutrina da justificação de Lutero. E a consequência desse documento, assinado pelo Papa João Paulo II, com os luteranos, foi aquilo que nós vimos o Papa Francisco fazer com a entronização lá. A entronização que eu digo é uma coisa simbólica, né? Mas na realidade é a estátua de Martim Lutero que ele coloca lá no Vaticano, e não só isso, né? Ele recebe e aceita as 95 teses de Martim Lutero. Então, isso, como eu disse, né, é o pai do filho pródigo que vê que o filho saiu para pecar e vai junto. Tem uma perguntinha aqui, eu estou aqui de fora, entrando só agora. O professor Bezerra podia comentar na seguinte pergunta: se a sola escritura é verdadeira, por que a Bíblia em si mesmo não ensina explicitamente que ela é a única regra de fé, né? Pode ter um comentário sobre isso? Exatamente, né? Não está escrito lá na Sagrada Escritura isso, né? E já que eles usam, né, esse princípio de que só vale o que está escrito na Sagrada Escritura, e na Sagrada Escritura não está escrito isso, né?
A doutrina da sola scriptura de Martinho Lutero, ela é perigosa, né? E a história já prova o erro disso tudo, porque o protestantismo ele vai se fragmentando e dando origem a várias outras seitas, porque já que cada um é livre para interpretar a Sagrada Escritura da maneira que quiser, né? E, na realidade, né, a Sagrada Escritura ela precisa ser lida com a interpretação autorizada, né, do magistério da Igreja e dos santos padres. Por que isso? Né? Porque ela pode ser extremamente perigosa. A Sagrada Escritura, se ela não for lida devidamente, com a autorização inspirada, ela pode se tornar venenosa e perigosa, que de fato foi o que aconteceu, né? Primeiro, por quê? Porque é necessário que se leia o Antigo Testamento sob a revelação final que se dá em Jesus Cristo, né? E naquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ensina aos seus apóstolos. E muito daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ensina aos seus apóstolos, e isso está escrito, né, no Evangelho, não foi escrito, né, na Sagrada Escritura. Nosso Senhor revelou muitas outras coisas aos seus apóstolos que não foi escrito na Sagrada Escritura. E então essas outras coisas que foram reveladas por nosso Senhor Jesus Cristo sim, né, o que nós chamamos de tradição. Então, isto foi passado pelos apóstolos aos discípulos dos apóstolos, e assim nós temos a sucessão apostólica e todo o magistério da Igreja. Agora, se você não procura entender a Sagrada Escritura com a lente do Novo Testamento, a consequência disso é você fazer um retorno ao Antigo Testamento, e aí você cai na antiga lei, e aí você entra num processo de judaização do qual você não vai conseguir sair mais. Nós podíamos até dizer que o uso dessa forma aí, a sola Escritura vai transformar a Bíblia numa arma revolucionária. Exatamente, ela se torna uma arma revolucionária. E foi o que aconteceu, né? E foi o que aconteceu com eles, né? Eles acabaram se transformando em agentes da revolução. E acho que dois fenômenos a contemplar aí é que, obviamente, a sola Escritura, quando você não tem Cristo como chave hermenêutica, faz o Antigo Testamento ter um peso autossuficiente em si, o que rejudaiza o cristianismo. Exatamente. E é por isso que a gente tem o Templo de Salomão em São Paulo exatamente. E o Edir Macedo de Quipá. Exatamente. E a outra coisa é que, quando você presume que você tem autossuficiência na interpretação da Escritura, você está aderindo à tese cabalística de que você tem a divindade dentro de si, não do jeito católico da inabitação do Espírito Santo, que é de fora, mas nativamente, como se você fosse parte da divindade, né? Exatamente isso. Ótima pergunta aí, Fred. Bom, a gente então termina hoje. A sola Escritura não está na Escritura. Isso. Eu aproveito aí a descontração da última pergunta para encerrar, agradecendo imensamente aí o tempo, a disponibilidade do professor Carlos Bezerra. O próximo episódio a gente vai estar falando dos impactos do protestantismo na cristandade, na Europa e no mundo todo, até os dias de hoje. E aí depois a gente vai desdobrar, dentro do que é possível, cada uma das vertentes e tentar entender aonde elas desviam da reta fé, da sã doutrina passada por nosso Senhor Jesus Cristo. Professor Carlos, muito obrigado mais uma vez, palavras finais aí, e alegria o Centro São Paulo, Centro Católico São Paulo, poder contar com a sua sabedoria e parceria. Muito obrigado, Daniel. Eu agradeço o pessoal todo aí do Centro Católico de São Paulo, sempre me receberam muito bem. Fico muito honrado de poder contribuir de alguma maneira. Obrigado aí, Fred, pelo suporte. Obrigado, eu. Obrigado, Daniel. Que Deus abençoe vocês todos aí. Amém. Viva Cristo Rei.